10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou. Olá, querida igreja, queridos irmãos, um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Eu me chamo Bruna Fernandes, eu tenho 20 anos e sou missionária radical de missões nacionais, atuando aqui no sul do país. E queria lhes convidar a abrir comigo no texto de 1 João 4,19, que é a nossa divisa da campanha desse ano, que diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Que grande alegria poder compartilhar esse texto com vocês, de vermos que nós todos nesse país estamos unidos no mesmo amor, na mesma fé, na mesma visão, que é de ganhar a nossa pátria para Cristo. Esse texto nos convida, nos traz esse chamado de amar aos nossos irmãos, de amar as pessoas que estão ao nosso redor, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro, nós somos capacitados a amar os nossos inimigos. Somos capacitados a amar aqueles que nos perseguem, a amar aqueles que estão à nossa volta, a repartir o que temos, a compartilharmos desse grandioso amor que está em Deus. E por isso, nós podemos ver à medida que nós praticamos esse amor, porque esse amor é dito como prática, é dito como demonstração que vai muito além das nossas palavras ou crenças, mas diz nas nossas atitudes, nas nossas ações, dizem verdadeiramente qual é esse amor que nós pregamos, que é o amor de Jesus. Então, como nós temos demonstrado esse amor, é a reflexão de hoje. E eu, um dia, há 2 anos atrás, estava lá na minha cidade, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Presidente Prudente, e eu olhei para o Rio Grande do Sul e vi a necessidade do envio de trabalhadores para esse lugar. Quando eu entendi que os índices eram enormes, são enormes ainda, infelizmente, de depressão, suicídio, jovens e crianças desde muito cedo já se entregando às drogas, ao alcoolismo, aos vícios e às coisas que o mundo oferece, se perdendo, se entregando cada vez mais a esse caminho de morte, onde muitos, na verdade a maioria da população do Rio Grande do Sul se denomina católico e espírita, onde o sincretismo religioso é muito presente nessa cultura, que apesar de ser uma cultura muito bonita, ainda traz uma história muito sofrida, e o povo, por conta disso, se tornou com um coração muito duro e fechado ao Evangelho de Cristo Jesus. E aí, então, eu entendi que o Senhor gostaria de enviar a mim e a outros tantos que viriam juntamente comigo também, a plantar igrejas nesse lugar, para que pudessem ver vidas transformadas, para que pudessem ver discípulos sendo formados e sendo multiplicados nesse lugar.
E é com grande alegria que eu digo que já tem 2 anos que estamos trabalhando aqui com o trabalho de plantação de igreja na cidade de Caxias do Sul. Eu e minha dupla Neliana estamos aqui nesse período já de 2 anos, plantando uma igreja nesse bairro chamado Desvio Risso, e a maior necessidade do bairro ainda é essa, onde as pessoas têm um coração muito duro, seguido de uma cultura de imigrantes de italianos, então eles seguem o seu tradicionalismo religioso de catolicismo, espiritismo, e ainda assim são muito fechados para o evangelho. Mas graças a Deus nós temos vitórias, nós já temos grandes testemunhos para contar, assim como esse que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O nome dele é Adercílio. Vou mostrar a foto aqui para os irmãos. E, na verdade, tudo começou quando a gente conheceu a Isa. A Isa tinha 11 anos, no ano de 2018, e ela começou a fazer aula de violão com a gente começou a caminhar com ela, ofereceu estudo bíblico, nisso conheceu a mãe, o irmão, e conhecemos o padrasto dela, que é o Adercílio. E ele estava totalmente perdido, ele estava frequentando algumas seitas e outras religiões, ele estava buscando algum Deus ou algo para a vida dele que desse a vida que ele procurava. E ele mesmo se entregou a terreiros de umbanda, de candomblé, e ele não se sentia bem, ele não se sentia satisfeito porque ele não encontrava salvação para a vida dele. E nisso nós o conhecemos e ele mesmo perguntou se a gente oferecia estudo bíblico, ele mesmo se prontificou a estudar e nós cremos claramente que esse é o agir do Senhor na vida de uma pessoa que estava totalmente perdida, totalmente distante de Deus e tentando encontrá-lo, e o Senhor mesmo o atraiu para esse amor que ele tanto amou a Adercílio primeiro, e nós tivemos o grande prazer de caminhar com ele, temos caminhado com ele. No final do ano passado nós o batizamos, ele e a Isa, a mãe da Isa já era cristã e voltou, se reconciliou com o Senhor. Temos caminhado então com sua família e tem sido uma grande bênção acompanhar o caminho que eles têm caminhado a cada dia, toda a trajetória, vencendo as dificuldades, passando as alegrias juntos. A irmãzinha deles nasceu, a gente fez o chá de bebê, a gente apresentou lá na igreja, tem sido uma grande alegria fazer discípulos para o Senhor, porque fazer discípulos é isso, investir vida na vida, estar todo o tempo, estar com todos os seus esforços ali ajudando as pessoas e ver que de fato elas têm se aproximado do Senhor, e ver que de fato elas têm aprendido do coração do Senhor, que é manso e humilde, que nos ensina a amar. Então, da mesma forma que nós temos essa grande alegria em contar, assim como ele, muitas outras pessoas também nós temos trabalhado, você também que está ouvindo isso agora pode fazer parte disso orando por nós. Nós pedimos tanta oração por esse campo e por nossas vidas, porque sabemos que o agir vem do Senhor. Nada nós podemos fazer se não cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor e sabemos que quem convence o coração é o próprio Espírito. E Deus tem feito isso. À medida que muitas pessoas têm nos procurado, pedindo estudos bíblicos, perguntando como é o nosso trabalho, como elas podem estudar com a gente, e a gente vê que isso não parte do coração humano, mas é o Senhor que tanto nos amou primeiro, que nos atrai para Ele mesmo. Queria deixar essa mensagem com os irmãos e pedir orações por isso, pedir por novas pessoas que temos acompanhado, pedir oração por nossas vidas que estamos à frente, líderes desse projeto, e pedir por missionários que estão espalhados por todo esse Brasil. No total de 912 missionários, desde aqui do Rio Grande do Sul, temos outros radicais, famílias missionárias, até lá no interior da Bahia, lá nos Ribeirinhos, nas Cristolândias, em todo lugar do país nós temos missionários, famílias que estão investindo suas vidas, dispostos a dedicar tudo que tem para fazer discípulos para o Senhor, em prol de conquistar a nossa pátria para Cristo. E você pode fazer parte disso um pouco mais perto, orando por nós, sendo nosso parceiro da ação missionária. Você que deseja se tornar ter um nosso PAN, fale comigo, vou deixar meu contato aqui embaixo. Estou completamente disponível a tirar dúvidas, a compartilhar um pouco mais pedidos de oração de forma mais específica e assim dar informações também para como você pode se tornar o nosso parceiro. E fale comigo, fale conosco e seja você também um missionário do Senhor à medida que você orar por nós, à medida que você motivar a sua igreja a participar da campanha de missões, a enviar missionários. À medida que a igreja participa da campanha de missões desse ano, vocês podem colaborar no sustento dos missionários no ano de 2021. Cada família, cada pastor, cada missionário que está à frente de um projeto terá essa colaboração no seu sustento a partir da sua doação, a partir da sua contribuição, a partir desses R$30 que você poderá investir na vida de cada missionário, você estará gerando um fruto, e um fruto que permanece para a vida eterna. Então eu queria deixar esse recado com vocês.
Muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um e vamos avançar. Vamos continuar, porque Ele nos amou primeiro e nós precisamos multiplicar esse amor. No Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Graça e a paz, irmãos. Louvado seja Deus por termos esse canal através do qual nós nos comunicamos, através do qual nós cultuamos a Deus, exaltamos e bendizemos o nome do Senhor. E esse é o propósito da existência desse canal: tornar bendito o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Desta feita nós queremos estar falando sobre o tema salvação, único jeito. Salvação, único jeito. Antes de eu ler o texto que eu escolhi, quem nunca ouviu a expressão jeitinho brasileiro? O brasileiro é conhecido em várias partes do mundo por dar um jeitinho para tudo. E isso envolve desde o sair de uma situação complicada, de uma forma surpreendente, até buscar uma maneira de se sobressair perante os demais, mesmo que não seja justo. De alguma forma ou de outra, podemos dizer que é aquilo que integrou a cultura no nosso país.
jeitinho. O psicólogo André Rabelo, que é mestre em doutor na área, diz que o jeitinho pode ser entendido como um tipo de ação visando obter benefício próprio ou a resolução de um problema prático, fazendo uso de criatividade, cordialidade, engano e outras coisas. Ele cita que no artigo Personalidade Social, pesquisadores identificaram 3 principais dimensões do jeitinho brasileiro: a criatividade, a corrupção e a quebra das normas. Dependendo do contexto, a expressão pode ser utilizada num caráter positivo, como uma criatividade para se resolver um problema. Como a pessoa que diz: eu dei um jeitinho naquela situação. Não necessariamente de forma negativa ou de forma errada, mas com criatividade. Ou pelo lado negativo, que é ligando então a malandragem, a corrupção. O tema do sermão, para quem já esqueceu: salvação, único jeito. O texto que eu quero ler está em Deuteronômio capítulo 5, versículos 6 a 11. Deuteronômio 5, de 6 a 11. Diz assim: Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não façam para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida ou em vão. Deuteronômio 5, de 6 a 11. O outro texto, Atos 4, de 8 a 12. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Palavra do Senhor na linguagem transformadora, NVT, tá certo? Os irmãos que tiverem essa linguagem podem conferir. Talvez outras linguagens tenham algumas palavras diferentes, mas o texto é esse aí. O texto de Deuteronômio 5 é entendido pela maioria dos estudiosos como o Decálogo. O Decálogo é as 10 palavras que foram proferidas pelo Senhor. Estão também ali no livro do Êxodo, capítulo 20. Ali está o Decálogo, ou as 10 palavras, que foram entregues por ocasião da saída dos judeus da terra do Egito. Deus falou essas palavras para preparar o seu povo para uma nova vida. Uma vida que deixaria de lado os deuses do passado, os deuses egípcios, e os deuses do futuro, que seriam os deuses de Canaã. Em outras palavras, irmãos, Deus estava advertindo o seu povo a abandonar todo e qualquer
ídolo e para onde eles estavam indo, para onde eles iriam morar, eles não poderiam permitir-se ser seduzidos pelos deuses de Canaã, onde eles iriam habitar. Naquele tempo, irmãos, assim como nos dias de hoje, o mundo está repleto de idolatria. Havia muitos deuses, irmãos, no Egito, na terra de Canaã, e a maioria deles possuía uma aparência bastante esquisita. Saibam os irmãos, os corpos tinham uma parte humana, outra parte animal. Por exemplo, a imagem do deus egípcio Tote era um deus que possuía um corpo de homem, a cabeça de um pássaro. Já a imagem do deus cananeu Dagon era de um homem com cauda de peixe. Olha só, irmãos, por essas imagens nós ficamos imaginando como foi que os egípcios cananeus tiveram essas ideias mirabolantes. Como pode passar na mente de uma pessoa criar um Deus com essa imagem, um pedaço de um jeito, um pedaço de outro jeito? Mas seja como for, o povo de Deus deveria se abster, tirar tudo isso do seu culto. E era nesse mundo repleto de ídolos que o povo de Deus vivia. Eles ouviam tantas histórias fantásticas sobre as ações desses deuses, irmãos. Certamente ficaram impressionados com elas. Será que esses deuses existiam? Será que as histórias desses deuses pagãos eram realmente verdade? Será que esses deuses podiam salvar alguém? Em resposta a essa pergunta, irmão, Deus vai mostrar todo o poder dele, único, libertando o povo do Egito, para mostrar que esses deuses não eram nada. Deus derrotou e humilhou todas as divindades egípcias. Ele mostrou claramente que existe salvação somente no Senhor. Ou seja, a salvação é de um único jeito. E é sobre isso que nós queremos falar. E eu quero destacar duas verdades sobre salvação único jeito. Primeiro, não há salvação fora de Jesus. Nenhum outro ser, seja metade homem, metade animal, metade homem, metade pássaro, não importa, seja homem, seja animal, seja o que for, nada e ninguém pode nos levar à salvação. Infelizmente, os seres humanos têm buscado salvação nas coisas que Deus criou. Criaturas. Ao fazerem isso, os homens substituem a verdade pela mentira. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso dizendo o seguinte: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 18 a 23. Está aí a verdade, a palavra de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano tem procurado seus deuses na terra, no mar, deuses que poderiam fazer alguma coisa por eles. Os homens olham para os seus deuses como se eles fossem verdadeiros salvadores e libertadores.
Eles têm adorado as estrelas, o sol, a lua, as montanhas, os demônios disfarçados de seres espirituais, poderes da natureza, pretensos espíritos dos mortos, animais da terra, seres do mar, aves do céu. A humanidade, irmãos, tem se deixado levar por suas loucuras e por sua rebelião contra o Criador para darem ouvido a doutrinas de demônios. São deuses horripilantes, vingativos, que possuem uma moral muito baixa. A razão disso é porque por trás desses deuses estão operando quem? Os demônios. Tudo isso mostra que os homens têm sempre recusado ouvir a voz de Deus para dar ouvidos à voz de Satanás. Portanto, o Decálogo, ou as 10 palavras, tanto de Deuteronômio capítulo 5, como de Êxodo capítulo 20, funcionam como uma grande advertência para o povo de Deus, a fim de que eles se afastem totalmente, integralmente de toda e qualquer idolatria vivenciada no mundo pagão. Deus disse que Ele, o Deus verdadeiro, era quem tinha tirado os judeus do Egito. E por causa disso, eles não deveriam buscar outros deuses. Os judeus deviam confiar unicamente no Senhor, Criador dos céus e da terra. Eles deveriam jogar fora deuses do Egito e não tomar para si os deuses de Canaã. As criaturas de Deus não podem ajudar os homens no conceito da salvação. Elas não podem salvá-los dos perigos do mundo. Elas nem podem ajudá-los na vida do porvir. É tolice, pura tolice, pedir ajuda à criação, como o sol, como lua. É loucura confiar em mamíferos, em répteis, em aves, em peixes. É blasfemo dar ouvidos a demônios disfarçados de deuses. O apóstolo Paulo diz que o homem é indesculpável quando faz isso, ou seja, ele sabe que Deus existe, mas mesmo assim ele busca a ajuda da criação ou de uma outra pessoa. Também está errado. A Bíblia diz, porém, para o povo de Deus que saiu do Egito, a verdade ficava muito mais clara. Deus se manifestou ao seu povo por meio dos seus milagres, por meio da sua palavra, ali no Monte Sinai, da nuvem que acompanhava os judeus através do deserto. Deus falou com Moisés, Moisés falou com o povo. Tudo que Deus mandou Moisés escrever, assim ele escreveu. E dessa forma, o Deus verdadeiro, que se mostra claramente através da Bíblia, Ele e somente Ele é o único libertador do ser humano. Salvação de um único jeito. Infelizmente, a história do cristianismo, irmãos, tem mostrado que os homens continuam os mesmos. Eles sempre estão buscando dar um jeitinho, um socorro nas criaturas que Deus criou. Até mesmo cristãos têm caído nessa armadilha. Muitas pessoas ficam juntando versículos bíblicos numa caixa e ali sorteiam, e ali dizem que para quem vai cair a sorte, usando a Bíblia muitas vezes como amuleto. A Bíblia mostra que ela é a palavra de Deus. Ela é. E a gente não tem que ficar fazendo nenhum tipo de mandinga. Não há necessidade. Você quer que Deus fale com você? Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Não precisa fazer sorteio de versículos da Bíblia, não. Tá certo? Ficar juntando versículo para tirar a atenção de Deus. Ficar usando muitos textos da Bíblia fora do seu contexto para defender o seu próprio ego, a sua própria vontade. A Bíblia mostra que só existe salvação no Deus verdadeiro. Nenhuma outra criatura pode nos socorrer.
Diante do pecado, Deus providenciou um único meio, que é Jesus. Não existe na Bíblia nenhum fundamento para a doutrina de que a igreja tem esse tesouro de perdoar pecados. Não existe. A Bíblia não deixa nenhuma margem sobre isso. Só Deus pode socorrer. Meus irmãos, essa doutrina de que a igreja tem os seus tesouros e entre eles está o perdão que é oferecido. Meus irmãos, isso é heresia. Isso é substituir a obra que Jesus fez. Não há possibilidade de ninguém ser socorrido a não ser por Deus. Em outras palavras, estão dizendo que as obras de pessoas que já morreram são tão boas quanto as obras de Jesus. Estão pregando que as boas obras de certas criaturas de Deus podem ajudar a salvar na humanidade, tanto vivos quanto mortos. Entretanto, a Bíblia em nenhum lugar fala sobre isso. Se alguém quer buscar um nome dado entre os homens que possa ser salvo, então deve buscar um único nome, o nome de Jesus. Não tem jeitinho que possamos dar no quesito da salvação. Salvação tem um único jeito, e esse jeito não passa pelas mãos de nenhum ser, exceto Jesus, apenas Jesus. E é isso que nós veremos na segunda verdade nesse texto. A salvação, o único jeito, é que somente Jesus, como Deus perfeito que é, e como homem perfeito que é, pode nos ajudar a alcançar. Não há como comparar as criaturas de Deus com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele tinha que ser homem verdadeiro, assim como é Deus verdadeiro, para ocupar o lugar do ser humano na hora de pagar o preço do pecado. E ele fez isso. A vida de um anjo não podia pagar esse preço. A vida de um animal não pode pagar esse preço. E muito menos um outro pecador pode pagar esse preço. É isso que o apóstolo Pedro quer mostrar para as autoridades de Israel, quando ele diz, melhor dizendo, em Atos capítulo 4, versículo 8 a 12, quando ele diz, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome dele é que esse está curado perante vós. Por quê? Porque não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluias. Pedro diz claramente, se alguém quer ser salvo, então deve buscar somente em Cristo. Presta atenção, meus queridos, quando Pedro falou de salvação, ele não estava falando somente de salvação depois da morte, ele está falando de salvação aqui e agora, ele está falando de todo e qualquer tipo de salvação, de socorro. Se você precisa de ajuda, seja em qualquer área da sua vida, clama somente pelo nome de Jesus. Invocar outro nome, ou venerar outra pessoa além de Jesus, torna-se idolatria e é pecado, porque o único homem que já viveu aqui na terra e que pode nos auxiliar lá nos céus é o Senhor Jesus. E você sabe por quê? Porque Jesus não é somente homem, porque ele é também Deus. Em João 1, de 1 a 4, diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Foi por este motivo que Jesus ressuscitou, subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por ele ser o Deus verdadeiro, ele pode ouvir
nossas orações e interceder por nós. A salvação é o grande projeto de Deus, nosso Pai. E Ele preparou tudo através de um único meio, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é a dádiva de Deus aos homens. Dádiva por quê? Porque não merecem. Mas nós podemos ter acesso a esta graça pelo preço que foi pago na cruz através de Jesus Cristo. A figura principal da nossa salvação chama-se Jesus Cristo. Sem Ele não há salvação. Não há salvação, misericórdia, amor fora dele. Pela graça sois salvos. Na salvação temos então o centro, o nosso Senhor Jesus. Ele é o que nos une diante do Pai. Ele é que fez a nossa reconciliação, porque estávamos separados, estávamos destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. A Bíblia diz: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Eclesiastes 7, 20. Ninguém pode nos intermediar diante de Deus, exceto o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Só Jesus pode ser o mediador, pois Ele fez homem, Ele se fez homem para pagar o preço do nosso pecado. A salvação veio de Deus aos homens. Ele é o provedor. Jesus foi enviado por Deus para cumprir o plano da salvação. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4, 14. Por que só Jesus pode salvar e intermediar Deus e os homens? Alguém poderia estar fazendo essa pergunta. Por que só Jesus? Por que exclusivamente Jesus pode salvar e intermediar Deus aos homens? Porque Ele é o único que deu a sua vida em sacrifício pelos pecadores. Ele é o único que deu a sua vida. Está ali em Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Por quê? Porque Ele é o único que derramou um sangue inocente. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 19. Por quê? Porque Ele é o único que não pecou. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2, 21, 22. Por quê? E para terminar, porque Ele é o único que ressuscitou glorificado. E por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. 1 Pedro 1, 21. Sendo assim, salvação, único jeito. Ele é o único Salvador. Porque se ninguém pode ser o que Ele é, e é fazer o que Ele fez, logo ninguém pode salvar, muito menos intermediar. Em nenhum outro há salvação. Jesus é o único Salvador. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus, o Pai, lhe deu a missão de salvar. A ninguém mais foi dada essa missão. Jesus é único. O caminho é único. A salvação é única. E o único jeito de recebê-la é através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida que está ouvindo essa palavra. Salvação, único jeito. Embora nós brasileiros sejamos conhecidos como aqueles que dão um jeitinho em tudo, nesse quesito ninguém pode dar jeitinho, porque salvação só tem um único jeito. Jesus é único, o caminho é único, a salvação é única, e o único jeito de recebê-la é através de Jesus. Você já recebeu Jesus? Você tem Jesus como seu Salvador? Deus abençoe a sua vida. Deus te fortaleça a cada dia, para que você mantenha sua mente somente nele.
e dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus te abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Um forte abraço. Até o próximo encontro. Amém. Amém.